Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tal Mãe, Tal Filha. Eu tô aqui com a minha mãe, eu sou a Giovana. E eu sou a Renata Vieira. Nós estamos muito felizes de estarmos gravando o primeiro episódio de 2023. Às vezes você tem nos assistido aí nos últimos episódios, né? Os que a gente fez, o podcast lançou dia 1º de dezembro e a gente já soltou alguns episódios, mas a gente deu um tempinho realmente, porque a gente estava trabalhando, preparando a agenda, preparando conteúdo, preparando muitas novidades para vocês nesse ano. E agora continua, pessoal. Esse é o primeiro, mas toda semana você vai poder ter acesso a mais um episódio do podcast Tal Mãe, Tal Filha. Lembrando que a gente também grava em inglês, like mom, like daughter. Então, você pode escolher aí como você quer ouvir. Hoje é um episódio muito maravilhoso que a gente vai gravar, um assunto muito bom, né, mãe? É verdade. Nós estamos, assim, até um pouco ansiosos, porque esse episódio é algo que Deus tem trabalhado conosco já há semanas. E nós não planejamos fazer esse episódio hoje, Sim. Mas foi algo que queimou no nosso coração, porque nós percebemos que as investidas do inimigo em cima desse tema, em cima dessa dificuldade humana, tem sido muito grande. O investimento alto que ele tem feito para destruir a identidade das pessoas. E o nosso tema de hoje é justamente esse, é trabalhar em cima da identidade, né? Quantas pessoas não conseguem se encontrar no Senhor justamente porque lhes falta a certeza, a ratificação de quem elas são realmente em Deus, né? E é bonito a gente ver quando o Senhor restaura a nossa identidade, quantas coisas são ativadas, quantas coisas acontecem na nossa vida logo após a consciência da nossa identidade em Deus. Né? É verdade. Muitas vezes nós sabemos quem nós somos, mas nós não temos certeza, nós não temos a plena consciência de quem nós somos no Senhor. Às vezes a gente fala de uma maneira muito teológica, né? Muito teórica, quando na verdade o Senhor é um Deus tão perto e um Deus que nos dá tantas experiências para confirmar a nossa identidade nele. Ele usa tantas coisas para ir nos dando a direção, o caminho, o norte que nós precisamos para nós nos conhecermos. É verdade. Né? Isso é verdade. Eu acho que a gente estava falando, né, um pouco antes de fazer o episódio, como às vezes a gente tem essa noção que a identidade é algo muito simples, né? De ser conversado, de ser resolvido e entendido, né? A minha identidade é trabalhar nesse serviço, ter essa personalidade e me conectar com as pessoas dessa forma. E a verdade é que a sua identidade é tão mais profundo do que isso. A sua identidade, ela é completamente ligada ao seu propósito de vida. E o que nós entendemos nesses últimos anos, individualmente, como uma família, é que a identidade, ela não é só descoberta uma vez. Você tem que estar buscando quem você é no Senhor continuamente, né? Até porque nós não somos seres como o Senhor que permanece igual ontem, hoje, para sempre, né? Verdade. Nós somos seres que mudam, né? A gente muda muito, a gente evolui, a gente cresce, né? E a própria Bíblia fala, né? Esqueci o versículo, mas quando eu era criança, né? Eu agia como criança, né? E quando eu me tornei um homem, eu comecei a me agir... Eu já lancei de lado as coisas de criança. Então, a própria Bíblia, ela reconhece esse crescimento, né? Então, nós temos que continuamente estar buscando qual que é a nossa identidade e o nosso propósito em Deus, né? Uma coisa que nos chama atenção, né, nos tempos agora, é a doença do século, né? É a depressão. São os problemas psicológicos e emocionais que as pessoas estão vivendo, que afeta você e a sua vida por um todo, né? Se você não está bem, nada ao seu redor está bem. A sua vida não anda bem. A sua vida familiar, a sua vida profissional, a sua vida social, tudo muda, né? A sua vida ministerial. E por quê? Porque nós estamos tendo tantos e tantos casos de pessoas, às vezes líderes eclesiásticos, pessoas que estão diante da obra, acima, na liderança, também passando por todos esses problemas de crise de identidade, crises existenciais. Nada mais são do que problemas relacionados à sua identidade. Porque quando eu sei quem eu sou,
e eu sei aonde eu quero chegar, É. esses problemas não existem mais. É. O diabo não consegue mexer com aquilo que dentro de mim é certeza. Ele só consegue mexer quando dentro de mim existem dúvidas. Sim. Existe uma volatilidade. Quando algo é volátil dentro de mim, existe por um tempo, mas depois acaba sendo dúvida, ali existe uma brecha para que o inimigo venha te transformar naquilo que ele quer que você seja e não naquilo que o Senhor já decretou que você é. Sim. Então nós temos que trabalhar muito no aspecto identidade. E uma pessoa que nós fomos tocadas pelo Senhor e nós gostaríamos de passar para você é Davi, né, Gil? É verdade. Davi, ele não entendeu quem ele era quando ele se tornou o rei, foi ungido rei na frente de multidões de pessoas, né, publicamente. Ele entendeu quem ele era lá atrás, quando Samuel ungiu ele, né, no secreto. Então a gente quer ler para vocês um pedacinho aqui de 1 Samuel 16, versículo 12 e 13, que dizem assim: Então mandou em busca dele, Samuel mandou Jessé buscar Davi, e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante, e de boa aparência, de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Aleluia. Sabe o que eu acho lindo nessa passagem? É quando você observa a reação de Davi. Qual foi a reação de Davi, Giovana? Nenhuma. Davi não teve reação. É como se os momentos que ele vivesse em oculto, quando você conversa a respeito de Davi, o que a gente lembra? A gente lembra daquele homem que está no campo, que está tocando harpa sozinho com o Senhor, salmodiando ao Senhor, por isso tem tantos salmos de Davi. Sim. E você para observar, né? Um rapaz que estava assim, literalmente esquecido até pela família. Chega alguém na casa dele que é profeta, que vai ungir um rei sobre aquele povo inteiro. Um menino que não reinava nem dentro da casa dele. Pelo contrário, ele era desprezado, né? Ele era esquecido, que ele foi o último a ser mostrado para Samuel, né? Aí, de repente, chega alguém e coloca um azeite sobre a sua cabeça e te unge na frente de todos os seus irmãos e te unge na frente de todo mundo. E um homem natural, ele teria, assim, no mínimo dito assim: amém, que coisa linda, olha, né? Teria tido qualquer tipo de reação, ou então assim: o senhor tem certeza mesmo, né? Que eu vou ser o próximo rei? Gente, falar assim é muito simples, mas pensa numa situação real, onde alguém dentro da casa dele é o menor. E aí ele é ungido na frente de todo mundo ali a ser o próximo rei de Israel. Todo mundo sabia que Samuel era profeta, que tinha um nome, né? Então, assim, aconteceu algo extraordinário ali na vida de Davi e ele não teve reação nenhuma. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Porque ele estava sempre tendo os seus momentos a sós com o Senhor. Ele já tinha, talvez, até a revelação do que aconteceria com ele. Porque quando você passa tempo ali com o Senhor, todas as vezes que nós passamos tempo com Deus, Ele já te dá um vislumbre do que Ele tem para você. E isso está diretamente ligado à sua identidade, né? É verdade. Eu vejo a minha história, né, muito parecida também com a história de Davi, em muitos aspectos, né? E às vezes você também vai enxergar isso na sua história, né? Quando eu era bem pequenininha, né, já cantando, já louvando na igreja, já estava na atmosfera, né, certa, no lugar correto ali, né, crescendo, sempre servindo, né, desde pequena eu já louvava, já dançava na igreja, 4, 5 anos. Às vezes minha mãe tinha que até forçar, né, me forçar a fazer aquelas coisas, porque como criança, não é que eu não queria, mas às vezes a gente é tímido, né? Se você é uma criança tímida, se você tem vergonha, hoje em dia as pessoas pensam
que eu não tenho mais vergonha, mas a verdade é que a gente tem que ter muita coragem para enfrentar qualquer ministério, né? Então não é a falta de vergonha ou de medo às vezes, mas a coragem. Então eu vejo que, como Davi, né? Ele pastoreava as ovelhas, ele tocava a harpa, ele cantava salmos, né, para o Senhor, cantava músicas, né, era um compositor. E ele também lutava as batalhas dele, as guerras dele, né, com leão, com urso, né? Então ele foi gerado ali no campo, né? Ele foi gerado no oculto, mesmo antes de ser consagrado, né, na frente dos irmãos da família por Samuel, que ali ainda assim era o oculto, que era em frente à família dele. Mas o Senhor ainda gerou ele mais profundamente, né, sozinho com o Senhor ali. E eu vejo que na minha história não foi diferente, né? O Senhor gerou a minha identidade como a de Davi, no oculto, né? E eu vejo que muitos momentos da minha vida, onde eu ainda, né, era uma criança que amava o Senhor, mas não compreendia, né, o chamado dele na minha vida e quem eu era mesmo, né? Qual o nosso propósito? Ele me trouxe a um instrumento, ele me trouxe a sentar na frente de um piano, né? Ele me deu esse dom com a música, né, de louvar e de adorar também. Então, em cada um dos momentos, né, quando eu estava na faculdade, eu passei por tantos momentos difíceis, do inimigo querer, né, sempre incentivar a gente, por mais que você seja firme na sua identidade em Deus, por mais que Davi sabia quem ele era, quando as lutas vêm, quando o inimigo quer distrair você de quem você é, ele voltava para a harpa, né, ele voltava a cantar os louvores, e eu vejo que eu fui da mesma forma, né? Eu levei o meu piano para a faculdade. Um domingo à noite, minha mãe, num momento de, assim, loucura para as pessoas, né? Ela decidiu simplesmente sair, né, da onde a gente morava e dirigir 2 horas até minha faculdade, levando um piano novo, né? Porque ela viu ali que eu precisava, né, do piano. Eu precisava de voltar à minha identidade. De estar firme, né? De estar firme. Então, às vezes na sua vida da mesma forma, existem coisas, né, que você deixou de fazer, né, e você tá tendo uma crise, talvez na sua identidade, e pensando, Senhor, mas é só isso daqui? É um urso que eu tenho que lutar, é um leão que eu tenho que lutar, é um problema daqui e dali, é só ficar aqui andando e cuidando de ovelha, horas e horas por dia. Volta às coisas que vão te lembrar de quem você é, da sua identidade, né? É verdade. É interessante porque toda a estrutura de Davi, da identidade dele, saber quem ele realmente era, sim, eram construídos nos momentos a sós com o Senhor. Sim. Como você, que diante do seu piano ali, via a sua vida sendo cada vez mais enraizada nos seus propósitos. Sim. E o propósito de Davi foi tão revelado para ele que quando ele viveu uma coisa tão fora da rotina e do natural, você recebeu um profeta do nível de Samuel naquela época, dentro do teu lar. E ali você ser convidado a entrar dentro da reunião, na sala. E ali você se submeter ao óleo do azeite da unção. E ser consagrado novo rei. Não espantou em nada o irmão Davi. Não. Né? Você olha para a situação e você fala, ele tinha consciência da identidade dele muito antes de Samuel chegar até ele e consagrá-lo. É interessante isso, né? E o mais interessante é que diante daquilo que Deus fazia com a Giovana no oculto, no escondido, onde só estava você e o Senhor, né? E eu tinha consciência desse projeto que Deus tinha na vida da Giovana. Quando Davi estava sozinho com o Senhor, diante de tudo isso, ele não mudou a sua rotina ou quem ele era depois da unção. Sim. A unção de Samuel, claro, no coração humano de Davi, deve ter confirmado muita coisa. Sim. Né? Quando Deus começou a fluir através da sua vida e te deu o dom de ser uma autodidata para cantar, para tocar. Você nunca fez aula, você nunca, né? Nós nunca tivemos, na verdade, condições financeiras, eu não tinha, para investir nesse lado. E o Senhor te gerou, como gerou Davi, nos dons de guerreiro, sim, né? Nas palavras de sabedoria, no temor a Deus. Sim. Isso tudo foi um trabalho muito específico que Deus fez
individual. É verdade. Talvez, quando você olha para você mesmo, você não tem certeza plena da sua identidade, porque tá faltando um resultado, um tempo individual com o Senhor. É verdade. Né? Tá faltando olhar para o Senhor e entender que a sua vida não foi iniciada por você mesmo. Não foi uma iniciativa própria, mas você foi gerado pelo Senhor. Sim. O fato de você existir hoje prova para você mesmo que você não quis existir e passou a existir, mas foi desejado por alguém muito superior a você. É verdade. Você foi desejado a existir e por isso hoje existe. Então a vida não começa, a sua vida só vai fazer sentido quando ela sair da atmosfera daquele senso aonde eu penso, eu sou o dono da minha própria vida. Peraí, se eu sou o dono é porque eu criei, eu construí. Vamos supor, você tem hoje uma empresa. Você é o dono, você é o gestor porque foi você que criou. Mas e a sua vida? Você se autocriou? Não. Pelo contrário. A vida é justamente um milagre feito pelas mãos de Deus. É verdade. E se você começa a olhar a sua vida e buscar significado para ela, nas suas crises de identidade, começando de você, você não vai conseguir respostas. Porque não foi você que teve o poder de se autocriar. Mas você foi fruto de alguém que desejou. E esse alguém nem é também os seus pais. Sim. Porque eu conheço até milhões de filhos que nascem fruto do milagre do Senhor, que nem os próprios pais desejavam. Muitas vezes fruto do acaso. E nem se o pai e a mãe desejassem, esteja grávida agora. Sim. Mesmo que fruto de coabitar um homem e uma mulher através do relacionamento sexual, a gente percebe o milagre da vida sendo inserido pelo próprio Deus. E a partir daí, passando tempo com ele, foi sendo revelado para Davi a identidade dele, como foi a da Giovana, que eu vi muita similaridade na forma de Deus trabalhar. Sim. E a coisa mais bonita que existe é que se passaram 7 anos para que finalmente Davi recebesse a unção pública de que ele era o novo rei de Israel. Quando ele já havia sido ungido no oculto e nada mudou, aparentemente. É verdade. Houve um processo de espera, né? Esse processo de espera, né, esse período de 7 anos, é uma coisa também que eu tive que aprender, né, e eu continuo aprendendo até hoje, que a gente não pode, né, tentar pegar um atalho ali e bypass, né, e eu não sei como é que fala isso em português, mas pular esse processo, pular essa etapa. É muito importante. Porque se você não passa tempo, né, nessa intimidade com o Senhor, gerando, né, a sua identidade, onde Ele gera a sua identidade, né, a gente sabe, eu não sei se eu vou saber explicar isso muito bem em português, mas existem câmeras, né, máquinas que antigamente, quando você batia a foto, né, você não saía nada na foto, né, você tirava a foto, o filme. E tirava o filme logo depois, e você tinha que levar para uma sala escura, né? Porque nessa sala escura, no dark room, né, que a gente fala em inglês, é aonde ela era revelada, o filme era revelado, né? Ali você via, né? E existiam pessoas que tinham um dom, né, de trabalhar nessa sala também, porque é uma arte. Eles olhavam, molhavam, levantavam para ver se as cores iriam aparecer, né? Se tudo ia aparecer da forma que eles capturaram naquele momento. Então, assim, se você tá pegando o que eu tô querendo te passar aqui, é que existe um tempo de espera, existe um processo onde você tem que estar escondido no Senhor, onde você tem que ter o seu tempo de intimidade realmente com Ele. Porque se você falar assim, tá bom, eu oro 5 minutos todos os dias e só aí o Senhor já me dá força para seguir o meu dia. Tudo bem, Ele pode até fazer isso, mas você não vai ter uma intimidade o suficiente para poder combater os dias ruins, né? Porque os dias ruins vão chegar, que o inimigo ele vai querer te roubar a sua identidade e o que o Senhor quis gerar em você.
mas por não passar tempo com ele como Davi, e por não continuar, né, como a senhora disse, Davi, ele foi ungido e ele logo voltou a ser o pastor de ovelhas, né? O Espírito de Deus apoderou-se dele, mas ele não foi caminhar logo lá pro palácio e falar: ô Saul, só pra te falar, você pode me passar aí a coroa já coloca o meu nome na coroa, porque ela é minha e eu fui ungido rei hoje. Meu Deus, ele não fez isso. Não. Às vezes você tem uma palavra sobre a sua vida, uma promessa que o Senhor te fez, ou que usou um profeta, alguém para lançar sobre a sua vida, e você tem esperado tanto tempo, tantos anos, e o Senhor continua te prometendo, continua confirmando aquela promessa, mas a verdade é que você tem um desespero tão grande de já tomar posse daquele lugar, já tomar posse daquela posição que ele te prometeu. E eu acho que isso nos causa um desespero muito grande. E eu fico feliz que Davi, ele nos ensina a não desesperar. Você pode ser ungida. Agora, protege aquilo. Cuida daquela palavra, rega ela. Como que você faz isso? Eu acho que tem tudo a ver com confiança. Davi, a partir do momento que ele passava os tempos ali com o Senhor, como você passava seus tempos ali com o Senhor diante do seu piano, quantas vezes eu entrava dentro do quarto dela de madrugada e ela estava ali se derramando na presença do Senhor. Você consegue entender a sua identidade a ponto de confiar que aquele que te deu a sua identidade, ele é fiel e justo para fazer com que essa identidade se cumpra diante do processo. Porque eu imagino Davi nesses 7 anos, gente, ele guerreava com outras pessoas, ele comandou exércitos, ele começou a ser alguém que vivia no campo, Deus começou a forjar algumas coisas dentro de Davi. A Bíblia tece, inclusive, um comentário a respeito do rei Saul, o primeiro rei que foi estabelecido por Deus até diante de Israel. A Bíblia diz que Saul estava literalmente utilizando uma das cavernas para suas necessidades básicas. E Davi estava bem perto dele. E nesse período, Saul já atentava contra a vida de Davi, como numa luta espiritual, uma batalha espiritual maligna, onde o inimigo inspirou Saul a querer ceifar a vida de Davi, porque o inimigo também já tinha visto no mundo espiritual. Quando foi ungido o novo rei por Samuel, quando Samuel foi à casa de Jessé e ungiu Davi. E a Bíblia diz que Davi saiu da caverna e em nenhum momento atentou contra a vida de Saul. Pelo contrário, ele pegou um pedaço das suas vestes. Olha que interessante, ele estava tão próximo de Saul a ponto de matar Saul, ele poderia ter matado, é claro, que ele foi capaz de pegar um pedaço da orla da sua túnica. E ele saiu e mostrou para Saul, pedindo: olha, não casse a minha vida. Eu tô com um pedaço da tua roupa aqui e eu podia ter te matado, mas eu não sou digno de tocar. Ai de quem, mais uma vez demonstrando o temor dele ao Senhor, tocar no ungido do Senhor. Sim. Ou seja, Davi tinha tanta certeza e confiança na identidade que o Senhor havia colocado sobre a vida dele, que ele não pegou atalhos para fazer valer a identidade que Deus deu para ele. É verdade. Ele confiou em Deus não só na identidade dele, como também para fazer cumprir o que Deus havia consagrado ele para ser. É verdade. Ele não foi com as próprias mãos construir aquilo. E eu acho bonito isso, porque ele pode ter sido tentado nesses 7 anos a ser mais um soldado do exército. Ele poderia ter sido sondado para fazer outras coisas dentro desses 7 anos, porque a gente fala 7 anos como se estivesse falando de uma semana. Mas 7 anos é quase uma década aguardando, né, sendo perseguido, aguardando aquilo que o Senhor havia dito a seu respeito. E ele não mudou de rota em momento algum. Ele confiou que ele seria em algum momento o rei de Israel. Exato. Né? Qual a confiança você tem na sua identidade em Deus? Será que o inimigo não tem usado esses 7 anos de espera? Ou, às vezes, 7 anos pode significar 7 dias, ou 1 ano, ou 2 anos. O tempo que você está de espera para aquilo que Deus falou que ia cumprir através de você, que está literalmente super conectado à sua identidade, ao teu chamado, à tua missão de vida. Será que o inimigo não está usando nesse período de espera algum artifício para mudar
aquilo que Deus já disse a seu respeito, e você acaba, no final das contas, só perdendo o seu tempo. É verdade. Porque, no final das contas, você é o que Deus disse que você é. É. E só vai se realizar com profundidade e inteireza o projeto do Senhor, gente. É verdade. Não é verdade? É verdade. Se você tivesse em meio a tudo isso e não soubesse exatamente quem você é em Deus, de repente você tava aí batendo a cabeça para finalizar sua faculdade de medicina, que tá lá. Tá trancada. Mas ela disse, mamãe... Não, tá finalizada. Tá finalizada? A primeira parte. A primeira parte. Eu nem apliquei. Eu nem apliquei pra segunda parte. E a segunda parte? Ela deixou ali no stand-by. Ela disse, eu não vou finalizar algo se eu já sei qual é a minha missão. Eu não sou uma médica cardiologista de corações humanos, de sangue, de órgãos humanos. O meu chamado é tocar corações de pedra para que eles se transformem em corações de carne espirituais. É verdade. E eu achei tão lindo quando você disse para mim, eu achei que eu ia precisar da medicina para ter esse acesso, esse nível de acesso às pessoas. Hoje, o Senhor fez uma ligação direta através da mídia social e o Senhor foi soprando o nome da Giovana, onde hoje ela tem acesso a esses corações sem precisar fazer a faculdade. É verdade. É verdade. E eu acho que muitas vezes você vai chegar num ponto da sua vida onde você vai ser confrontado pelo Senhor. Talvez de uma forma parecida como essa, como eu fui, como Davi foi. Aonde você vai estar pensando que você está seguindo uma direção que seja o seu propósito, né? Mas o Senhor vai mudar o seu foco, Ele vai mudar a sua perspectiva e Ele vai te dar outro entendimento e outra visão. Amém. Ele vai te dar uma visão, né? Como Ele deu para Davi ali naquele momento. Davi continuou a seguir os passos, a rotina dele, mas ele tinha uma nova visão. Ele ganhou uma nova visão de quem ele era e quem ele seria um dia, né? Então, o Senhor, quando Ele fez isso comigo em relação à medicina, né? Nesse ano passado, principalmente, onde Ele realmente estabeleceu, né? Essa mudança, né? Um confronto, na né? minha Um momento vida, decisivo. Foi um momento onde eu tive que entender que não obedecer era retroceder no que o Senhor estava mandando eu fazer, né? Eu pensava que tomar essa direção de medicina e seguir em frente para me tornar uma médica seria um avanço, seria um catapulto, que a gente fala, né? Catapult. Uma catapulta. Seria algo que me faria avançar e alcançar lugares inalcançáveis. E com certeza eu teria, né, essa oportunidade. Porém, o Senhor começou a me mostrar que o que Ele fez nesse período, onde Ele estabeleceu uma identidade no oculto, como Ele fez com Davi, já foi tudo, já era tudo que eu precisava para alcançar os lugares inalcançáveis. Então, isso é algo que é muito pessoal. E eu sei que você assistindo esse podcast, você vai compreender na sua história aonde o Senhor tem feito isso. E se Ele não fez ainda, Ele vai fazer. Porque a gente nasce com um propósito inserido, enxertado dentro da gente já, né? A gente fica... Tem muitas pessoas que vão dizer pra gente, muitas pregações às vezes, que vão falar sobre encontrar o seu propósito. Exatamente. E a verdade é que a gente compreende hoje que nós não... O seu propósito vai te encontrar. É isso que ela quer dizer. Sim. Nós não precisamos de encontrar o nosso propósito. Porque nós nascemos com um propósito dentro da gente. Quem você é, da forma que você é, com a sua personalidade, do seu jeito, né? Por mais que às vezes você não goste do seu próprio jeito, é a forma que o Senhor te criou porque tem um propósito pelo qual Ele vai usar quem você é, a pessoa que você é. Então, compreenda isso na sua história, que às vezes você vai estar seguindo uma direção e vai estar pensando assim, essa é a minha identidade, esse é o meu propósito, né? Meu propósito é ser pastor de ovelhas, meu propósito é servir minha família, meu propósito é ser o menor de todos aqui, e eu tô contente com isso porque eu tô louvando o Senhor. Mas nesse processo de intimidade, Ele vai te revelar algo e Ele vai te dar uma visão nova, muito maior. Verdade. O que a Giovana está dizendo é que às vezes você que está buscando
achar o seu propósito de vida. E por causa disso, você vai se afligindo, você vai ficando ansioso, você vai, de repente, ouvindo pessoas que nada a ver tem com o teu propósito, que não sabem o que Deus tem de mistério com a tua vida. É muito difícil você falar de identidade, porque a sua identidade, ao mesmo tempo que ela é construída no meio que você foi criado, a partir do momento que você saiu do ventre da tua mãe, ali vai começando a construir a tua história, o teu chamado, a tua identidade, vão se desenvolvendo talentos, vão se construindo, né, eventos que vão cooperar para a tua identidade, para você saber realmente qual o seu propósito de vida. Ao mesmo tempo que ela também é construída de acordo com o seu environment, né? Como é que fala? A sua atmosfera. A atmosfera que você é inserido, mas também a sua identidade é construída no oculto, no escondido, sozinho com o Senhor. Então, se você tá nessa posição, se você tá em um momento da sua história onde você ainda não entendeu para que você foi criado, gerado, colocado nessa terra, entenda que, primeiro, você já é um milagre. Dentro de bilhões de pessoas, bilhões, né, de possibilidades de pessoas de terem nascido do seu pai e da sua mãe, você nasceu da forma que você é. E segundo, que você nasceu com um propósito. Você nasceu com uma identidade que é ligada, né? O seu propósito e a sua identidade são ligadas uma com a outra. Então, busque passar tempo com o Senhor, busque passar mais tempo com o Senhor. Porque tudo que você precisa, tudo que você já é e nasceu para fazer, o seu legado já está dentro de você. Por mais que você agora, nesse momento, não enxergue, está dentro de você, está dentro de cada um de nós. E o Senhor vai te revelar exatamente para que você foi criado. E Ele vai gerar em você essa identidade e esse propósito. Lembre-se, se você não sabe a sua real identidade, se existem dúvidas dentro de você em relação à sua identidade, você vai receber dos outros opiniões que vão tentar dizer para você qual é ela, qual é a sua identidade. Quando, na verdade, a sua identidade não tem que ser dita por pessoas que estão ao seu redor, nem diante de circunstâncias da vida, porque nós percebemos que diante das circunstâncias da vida de Davi, por exemplo, tudo veio a cooperar para quebrar a identidade que Deus proclamou sobre Davi naquele dia que ele foi ungido por Samuel. Ele foi perseguido, ele foi humilhado, ele foi colocado em situações desprivilegiadas. Ele vivia um conflito ali diário que em nada cooperava para aquela unção que foi derramada sobre a vida dele. É verdade. Se ele fosse olhar as circunstâncias da história dele, elas não têm absolutamente nada a ver com a verdadeira identidade dele. Quando você olha para a vida de Davi, você entende alguém que tinha como segredo o culto escondido, os tempos a sós com o Senhor. Porque esses tempos a sós com o Senhor fez com que Davi não se apavorasse diante de outras dificuldades que mentiam para ele o tempo todo. É verdade. Né? Então, assim, coloca a tua vida para falar um pouco mais da sua forma, do seu jeito, com as suas palavras, né? A Bíblia diz que o Senhor, Ele deu uma oração para aqueles que têm medo, não sabem orar, né? Ele deu o Pai Nosso. Mas, na verdade, em várias outras passagens, Ele diz assim: rasgai diante de mim o vosso coração. E não as vossas vestes. Ou seja, não precisa ser religioso comigo. Fala aquilo que está lá dentro do teu coração. Porque nós cremos no Espírito Santo de Deus, que é um Deus vivo, que Ele também é Deus. Ele é o Deus de toda a terra, né? Nesse mistério da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Deus Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, Ele é vivo. E Ele, com certeza, Ele vai sondar o teu coração. E Ele vai fazer com que você tenha acesso à sua verdadeira identidade. Ele vai falar com você. É verdade. Né? É verdade. E, pessoal, se vocês gostaram desse podcast de hoje, o primeiro podcast do Tal Mãe, Tal Filho de 2023, olha só que felicidade. Tremendo. Por favor,
dá uma curtida, deixe seu like aqui embaixo para que a gente possa espalhar esse assunto, né, de identidade tão precioso para muitas outras pessoas. Se inscreva no canal, porque a gente vai estar lançando um vídeo toda semana em 2 línguas diferentes, em inglês e em português. Verdade. Deixe seu comentário também para a gente poder estar sabendo o que vocês pensaram, se isso abençoou a sua vida, né? E os outros tópicos também, né, que vocês querem que a gente fale, grave um episódio. Opinião, né? Manda mensagem, Sim. fala, olha, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Nós queremos interação. Por favor. E olha lá, segue a gente em todas as plataformas digitais, tá bom? A gente tá tanto aqui no YouTube, temos esse canal, mas também a gente tem um canal individual onde nós falamos outras coisas sobre outros assuntos também. A minha mãe tem Renata Vieira e eu tenho Giovana Vieira. E temos também as plataformas do Instagram, né, de nós duas, e do TikTok também. Então você não pode perder, você pode encontrar a gente em todas essas plataformas. Eu vou estar deixando os links aqui embaixo na descrição para você estar seguindo a gente, acompanhando cada vez que a gente solta um episódio, você vai estar ligado. Esperamos até a próxima, hein? Até a próxima.